Olá, olá, muito bom dia. Que Deus em Cristo nos abençoe de uma forma toda especial nesta manhã. Aqui quem vos saúda é o pastor Nelson, teólogo Nelson, professor. Que Deus possa abençoar a todos de uma forma especial neste dia. Eu louvo a Deus, dia 4 de julho do ano 2025. Eu quero exaltar o nome do Senhor, glorificar a Deus por esta manhã gloriosa, e quero fazer aqui uma live falando sobre 7 princípios para dar a volta por cima. Neste mundo nós passamos por tempestades, tribulações, dificuldades, adversidades cada dia. Na realidade não é fácil para nós, seres humanos, enfrentarmos nesta vida as dificuldades que estão diante de nós. Porém, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, evidentemente alcançaremos grandes vitórias. Teremos várias oportunidades para conquistarmos as nossas bênçãos. E a palavra de Deus nos orienta de uma forma toda especial quais são os caminhos que nós devemos seguir para conquistarmos as nossas bênçãos, para conquistarmos as nossas vitórias. Eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas, assim como você está sendo alcançado nesta manhã. Eu estou aqui ainda no estado do Rio de Janeiro, em Belford Roxo, e na próxima semana, se Deus quiser, estarei regressando para a minha terra, e para a cidade na qual eu vivo, mas por enquanto vamos aqui trazendo orientações, trazendo estudos bíblicos, aconselhamentos para a sua vida espiritual. Deus tem me ajudado muito, tem me abençoado, eu louvo e glorifico o nome do Senhor. Um dos princípios bíblicos que nós temos é justamente não acusar a Deus. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: sabemos que certamente iremos passar por tribulações. Podemos aprender com a Bíblia a enfrentar as tempestades da vida. E a Bíblia justamente nos mostra as diretrizes, as regras, o que é que nós devemos fazer para alcançarmos a bênção, para alcançarmos a nossa vitória. Eu disse que não acuse Deus. Quando nós acusamos a Deus, nós nos afastamos do único justamente que tem a solução para os nossos problemas. Por que acusar a Deus? Porque muitas pessoas acusam a Deus. O meu filho faleceu, o meu filho morreu, houve aquele acidente, Deus é culpado e tal. E as pessoas, elas têm esses pensamentos negativos, ao contrário do que muitos dizem por aí. Deus não está no controle de tudo. Muitas pessoas pensam, Deus não está nem sequer ouvindo a minha oração, Deus não se interessa por mim, Deus não me ama. E todas as coisas não acontecem como gostaria que acontecesse. E ele se limitou para dar liberdade para a vontade do ser humano, dando ao homem o livre-arbítrio. O homem, ele tem justamente a livre escolha, o livre caminho, né? Deus não fez o homem para ser um boneco, para ser algo mecânico, mas Deus fez o homem para que o homem pudesse ter o direito de escolher. Logo, as coisas que acontecem em nossa vida, elas estão todas controladas pelo Senhor. Existe a vontade permissiva de Deus e a vontade diretiva. A vontade permissiva de Deus é quando Ele permite que as situações aconteçam. A diretiva, na realidade, quando as coisas acontecem, e Deus aí está nessa situação. Vai acontecer, vai acontecer. Agora, tem outras coisas que Deus simplesmente está permitindo que aconteçam. Precisamos entender
Essas duas situações, esses dois contextos de vontade diretiva de Deus e de vontade permissiva do Senhor. Deus permite, mas não foi a vontade dele, foi a minha escolha. Eu escolhi. E a palavra de Deus nos diz: queixe-se o homem dos seus pecados. Deus não tem culpa de nenhuma situação das minhas escolhas, porque aquilo que eu estou colhendo é porque eu semeei. Precisamos entender isto e não colocarmos a culpa em Deus, porque quando nós colocamos a culpa em Deus, nós estamos fechando a porta para a nossa vitória, para conquistarmos a nossa bênção. Em segundo lugar, nós precisamos entender a pedagogia divina. Romanos 8, 28. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Portanto, toda e qualquer situação, seja ela boa ou seja ela má, existe aí um trabalhar de Deus em nós para que aquele mal, por exemplo, ele possa transformar-se num bem futuro. Portanto, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus te ama tanto que Ele não vai desperdiçar nenhuma oportunidade para te ensinar, para nos ensinar, para nos mostrar, na realidade, a nossa independência, né? Ensinar você, independentemente da origem do ataque maligno, paralelo a isso tudo, Deus está nos enviando profundas lições. Eu falei independência, né? Mas é dependência. Nós dependemos de Deus, nós dependemos do Senhor. Ele é o soberano, Ele é o controlador de todas as coisas, o controlador do universo, o controlador da nossa vida, mas mesmo que o mal esteja acontecendo em nós, Deus ali está trabalhando para que nós possamos tirar daquela situação complicada, daquela situação difícil, algo muito especial para que lá na frente nós possamos ver um resultado maravilhoso, um resultado espiritual. Deus permite a dor e lá na frente nós podemos ver a cura, a solução daquele problema, a solução daquela situação. Existem situações e situações, cada um tem a sua história, cada um tem o seu dilema, cada um tem a sua luta, a sua prova, a sua dor, mas saiba, meu querido, que tudo coopera para o bem, porque Deus conhece o presente, o passado, né, aquilo que já ocorreu, e conhece o que vai acontecer. Portanto, Deus está no controle de todas as nossas situações, de todas as nossas dificuldades. No presente momento, muitas vezes nós não entendemos o porquê daquilo está acontecendo, mas lá na frente nós vamos entender que Deus estava trabalhando naquele mal para que nós pudéssemos ter um sucesso espiritual, para que nós pudéssemos ter um livramento, para que nós pudéssemos então glorificar de uma forma diferente o nome do Senhor. Deus está trabalhando na minha vida, está trabalhando na tua vida. Vamos aceitar o trabalhar do Senhor, vamos aceitar o mudar do Senhor, porque o Senhor, Ele é soberano. Terceiro ponto, aprenda a tomar os remédios de Deus. Aprenda a ouvir as pessoas que te amam. Muitas vezes Deus está querendo nos dar remédios, nos dar caminhos, nos dar situações e nós não queremos ouvir. Mas nós precisamos entender que Deus sempre vai usar alguém para nos orientar, vai usar alguém para nos ensinar e nós precisamos entender tudo isso que Deus usa, né? As coisas que Deus está usando para nos ajudar. E precisamos aprender com o Senhor. Características de alguém que cospe sempre o remédio. Pessoas que murmuram sempre. Deus que é o tipo de pessoa que recebe com alegria os remédios dele. Fique longe das pessoas que se queixam, fique longe das pessoas que estão murmurando, mas esteja perto das pessoas que te conduzem a buscar a presença do Senhor. Esteja perto das pessoas que te ensinam a orar, que te ensinam a buscar.
Se afaste das pessoas que te afastam de Deus. Aí está a receita. Busque a Deus em oração. Existem 3 formas de Deus responder a nossa oração. Não quando não é a vontade do Senhor. Espere quando ainda não é o momento de nós recebermos a bênção. Ainda estamos imaturos espiritualmente, ainda somos crianças espirituais e não estamos preparados para recebermos aquela bênção. O salmista disse: esperei pacientemente no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E quando é a vontade do Senhor, a vontade de Deus, Ele entrega a bênção naquela hora, naquele exato momento. Existem muitas bênçãos que eu recebi na minha vida assim de imediato, mas existem outras que passaram anos. Mas eu alcancei a bênção e nunca deixei de esperar no Senhor, nunca deixei de acreditar nas promessas de Deus. Portanto, creia na promessa do Senhor. Creia no poder libertador do Senhor. Creia no poder cuidador do Senhor, porque Ele cuida e cuida muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Na escola de Deus, ninguém pula a cartilha. Não podemos pular etapas. Deus traçou um plano, Deus traçou um caminho e nós temos que seguir aquele caminho, nós temos que seguir aquele projeto. E lá na frente você vai observar, Jó, por exemplo, enfrentou muitas adversidades, enfrentou muitas situações tenebrosas, difíceis, adversidades tremendas, mas lá na frente Jó, meditando, vendo, ponderando, ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Portanto, Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito são pensamentos bons, são pensamentos de bondade, são pensamentos de grande misericórdia, e Ele vai sim te abençoar, Ele vai te ajudar. Confia no Senhor e espera nele. O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Para o cristão que não tem alguém na vida dele, Deus usa alguém para corrigi-lo, né? E ninguém alcança seu máximo potencial sem receber repreensões. O Senhor nos disciplina, o Senhor nos repreende, nos mostra o caminho que nós devemos seguir, e essa disciplina de Deus não é para matar, é para nos colocar diante da sua presença. Quando Ele vê que as coisas não vão bem, Ele vai transformar as situações. Por exemplo, Jeremias capítulo 18, a Bíblia diz que ali ele desceu à casa do oleiro, ele foi até a casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando, fazendo um vaso, e aquele vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. E o oleiro fez outro vaso como bem lhe pareceu fazer. De repente, nós pensamos que está tudo ok, que está tudo bem, mas Deus está aí para juntar os pedaços. Deus está aí para dizer: olha, filho, eu quero passar em você um prumo, eu quero te dar uma nova experiência, uma transformação. E esse mudar de Deus, esse trabalhar de Deus realmente não é fácil. Porém, como já falei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Se você está descendo a casa do oleiro, saiba que o Senhor Ele vai transformar esta situação de dificuldade em bonança. Ele está no barco, ele tem a voz de comando, ele vai dizer: aquieta-te vento, aquieta-te ondas, acalma mar, e tudo vai se tornar uma grande calmaria. Louvado seja o nome do Senhor, que nesta manhã você possa estar compreendendo esta palavra que eu estou trazendo ao teu coração, para que você possa ter assim uma vida de vitórias, para que você possa dar a volta por cima em toda e qualquer dificuldade, em toda e qualquer situação. Depois, meu querido, esses princípios são maravilhosos, são especiais, e eu preciso agora fazer o quê? Libere a fé na palavra. Esse é o segredo da vitória. 1 Pedro 5, 6 a 10. Para Deus
poder te exaltar, é preciso ter um espírito quebrantado, um espírito de humildade. E nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando eu começo a meditar no cuidado de Deus, lembro-me de tantas situações que eu já passei e que eu pensava, uau, não vou conseguir, não vou conquistar. Mas Deus te diz nesta manhã, lança sobre ele a tua ansiedade. Qual é o teu problema? Qual é a tua angústia? Qual é a tua necessidade? Saiba que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E na realidade ele faz. Muito obrigado a todos vocês que estão participando comigo aí, que estão me acompanhando. Compartilhe com outras pessoas e saiba que Deus está no controle da tua vida. Portanto, libere fé na palavra. Quando nós acreditamos na palavra de Deus, quando nós lançamos o nosso problema diante dele, vamos agarrar com toda a confiança, com toda a fé, porque o Senhor está trabalhando no silêncio para te dar vitória. Este problema que você está enfrentando, esta situação que você está enfrentando, coloca nas mãos de Deus. Eu te digo, meu querido, a oração ela é o grande caminho para a vitória, porque quando eu oro, eu estou dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, eu preciso do Senhor, eu quero que o Senhor venha transformar o meu ser, transformar a minha vida, abrir esta porta que está fechada, e a Bíblia diz, eu irei adiante de Ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei, romperei as portas de ferro, os ferrolhos de bronze. Aleluia, esta luta não é para toda a vida. Deus vai tirar você desta situação caótica e você vai cantar do outro lado o cântico da vitória, orando. Depois comece a adorar a Deus. Adore a Deus em meio à luta. Adore a Deus em meio à adversidade. Ofereça para Deus sacrifícios de louvor. E tenha um quebrantamento especial, deixando Deus trabalhar no teu coração. Deus trabalha para o nosso bem, não para o nosso mal. Você vai ver o resultado de tudo isso aí. Amém? Portanto, libere fé, a fé na palavra. Determine que você será um vencedor. Creia naquilo que Deus falou, nas promessas do Senhor, que são fiéis e verdadeiras. Ele disse, eu estarei todos os dias contigo, eu estou com você. Quando você passar pelas águas, as águas não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará, nenhuma chama arderá em ti. Por quê? Salmo 46, versículo 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus, porque nesta manhã eu posso trazer esta palavra para você, uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, mostrando para você caminhos para que você possa dar a volta por cima, sair desta situação, e do outro lado você vai cantar. Grava bem isto que eu estou te falando, coloca no teu coração. Depois, persevere na fé e tenha toda a alegria. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, Mateus 5, 11 a 12, Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Além de liberar a fé, nós devemos perseverar nela, continuar, não desistir, desistir nunca, desistir jamais. Você não foi chamado para ser um perdedor, você não foi chamado para ficar de braços cruzados, esperando simplesmente outros obterem o sucesso, obterem a vitória. Você foi chamado para ser uma bênção. A palavra do Senhor nos diz que Deus falou para Abraão,
Sê tu uma bênção. E Deus te diz nesta manhã, seja uma bênção. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Nós devemos entregar ao Senhor, na realidade, todo o nosso ser, toda a nossa alma, com todo o entendimento. E nós precisamos entender que Deus nos chamou para sermos vitoriosos. Deus não nos chamou para nós sermos fracassados, mas o Senhor, Ele nos chamou para que nós possamos alcançar uma grande vitória. Portanto, queridos, o que é que eu preciso entender? Entender que Deus está trabalhando em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade. Por exemplo, nós temos aqui a história da mulher cananeia, Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então vejam, seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme você está determinando, conforme você está impedindo. E muitas vezes nós enfrentamos tantos desafios, em nossas vidas que parecem insuperáveis. No entanto, nós vemos na história desta mulher, que eu estou usando como exemplo, estou usando como ilustração, uma mulher que clamou a Jesus com fé. Ela teve fé, ela sabia que Jesus podia fazer. A mulher cananeia clamou a Jesus, reconhecendo-o como filho de Deus, suplicando pela misericórdia divina. Quando nós clamamos a Deus, nós devemos reconhecer que Deus, Ele é soberano e que Ele está pronto para estender as suas mãos e para nos abençoar. Receba a bênção do Senhor nesta manhã, Ele quer te ajudar. Vejam, ela clamou com fé, ela acreditou, e eu preciso acreditar. Reconhecer nossa necessidade e limitação. Ao contar seu problema a Jesus, aquela mulher reconheceu que ela não poderia fazer nada, mas que havia um superior, que havia alguém superior, que podia resolver o problema, que podia resolver a situação. Então ela clamou com insistência. E persistir na busca pela presença de Jesus. Eu devo ser persistente, eu não devo sair da sua presença. Eu devo continuar orando, eu devo continuar buscando, eu devo continuar insistindo, mesmo diante da indiferença de Jesus, ou mesmo diante do silêncio de Jesus. E você pode clamar um dia, 2 dias, uma semana, uau, Deus não vai me responder. Continua insistindo. A Bíblia diz: batei, batei, abri-se-vos-á. Pedi, e achareis. Buscai e você vai encontrar. Pedi e você vai ser atendido. Mas por que Deus não responde logo? Porque no momento em que eu estou pedindo, eu estou dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor, eu dependo de Ti. Faça campanhas de oração, faça campanhas de jejum, leia a palavra de Deus, medite na palavra do Senhor, cante louvores ao Senhor, insista, você vai ver o que vai acontecer. E adore a Jesus, Quando a mulher cananeia finalmente chegou diante de Jesus, ela o adorou.
reconhecendo sua divindade, reconhecendo sua soberania, reconhecendo o seu poder, eu preciso entrar diante da presença de Deus com louvor e adoração. Adorando a Deus mesmo que no momento a situação esteja caótica. Louvar a Deus mesmo que a situação esteja difícil. Eu te convido a louvar a Deus nesta manhã. Cantai ao Senhor um cântico novo. E reconhecer quem é Jesus. A mulher cananeia chamou Jesus de Senhor. Isto é, reconheceu a sua autoridade, reconheceu o seu poder. Devemos também reconhecer que Jesus é o nosso Senhor, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é aquele que cuida de nós, que nos dá poder, que nos dá graça, que nos dá alegria, que supre as nossas necessidades, que abre portas onde não tem portas. Ele abre caminhos no deserto para você passar e manancial na terra seca. Entregue-se totalmente ao Senhor. Quando a mulher cananeia pediu socorro a Jesus, ela se entregou totalmente, com confiança. E vocês observem a resposta de Cristo, né? Receber de Jesus com gratidão. Jesus recebeu elogios da mulher. E isso é muito bom, adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Devemos receber com gratidão as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E para concluir esta palavra, nós podemos entender que assim como aquela mulher, né, alcançou aquela grande vitória na sua vida, nós também podemos alcançar a nossa vitória, nós podemos alcançar a nossa bênção, nós podemos entender. Observem quando Jesus, ele disse, né, não é bom tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Observem a resposta da mulher. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa do seu dono, né? Das migalhas que caem da mesa do seu dono. Porém, Jesus não nos dá migalhas, ele nos dá uma benção completa. De repente, possa ser que a tua bênção está demorando, mas o Senhor, quando abrir as portas, ele vai realmente te abençoar de uma forma sobrenatural, de uma forma maravilhosa. Eu louvo a Deus pela minha vida, eu louvo a Deus pela tua vida nesta manhã, que tu estás ouvindo esta palavra do Senhor, esta palavra de vitória, esta palavra maravilhosa. E, por exemplo, nós vemos Davi, ele não fugia das batalhas, ele enfrentava cada situação, ele enfrentava cada dificuldade. Davi, ele priorizou Deus em sua vida, colocou Deus em primeiro lugar, e nós precisamos colocar o Senhor em nossas vidas. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3, e Davi priorizava Deus em sua vida, e a prova disso está neste versículo aqui, né? E Davi fez questão de trazer a arca de Deus, que representa a presença do Senhor, para o centro do seu reinado. Eu preciso trazer a presença de Deus para o centro da minha vida. E quando eu trago a presença de Deus para o centro da minha vida, eu vou alcançando do Senhor, eu vou alcançar do Senhor a benção, né? Que eu estou precisando. Você tem colocado Deus em primeiro lugar, tem colocado o Senhor na sua vida, e Davi era um homem de oração. Salmo 109, versículo 4, Salmo 55, versículo 16, 17. Mas eu sou um homem de oração. E esta frase realmente representa o segredo do nosso sucesso, o segredo da nossa vitória. Busque a Deus em oração nesta manhã, acredite no Senhor, entenda que Deus está trabalhando para o teu bem, que está trabalhando para o teu sucesso, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor. Vamos confiar em Deus. Provérbios 3 e 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em que área da tua vida você precisa realmente confiar no Senhor? Em que área da tua vida você realmente precisa depositar esta confiança no Senhor? Qual é o teu problema? Qual é a tua situação?
Efésios capítulo 6, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Quais são as partes da armadura de Deus que você precisa colocar para você obter a tua vitória? Pense nisso nesta manhã. Eu preciso da fé, da oração, da leitura da palavra, de estar em comunhão com os meus irmãos, de acreditar no Senhor. Se creres, verás a glória de Deus, de tomar posse das promessas que o Senhor ele tem feito para conosco. Louvado seja Deus. E veja, confiança no Senhor, né? A armadura de Deus e a oração sem cessar. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 17. Estabeleça um tempo na tua vida, estabeleça um momento em que você aí vai derramar-se perante Deus e você vai acreditar naquilo que Deus vai falar contigo. Eu louvo ao Senhor porque você está me ouvindo e evidentemente você vai acatar essas lições aí. Sujeitados, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí nós precisamos ter resistência às tentações e viva uma vida cheia do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu te convido nesta manhã a você orar comigo e a você agradecer a Deus pelo que Deus tem feito, pelo que Deus já fez e por aquilo que Ele fará. Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, Deus, eu te agradeço nesta manhã pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia e que tu possas, meu Deus, abençoar esta vida de uma forma toda especial. E que eu possa ter a coragem, Senhor, de buscar a Tua face, de buscar a Tua presença, de engrandecer o Teu nome, de agradecer ao Pai por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Abençoa, portanto, esta vida que tem me acompanhado e que o Senhor possa abençoar esta pessoa de uma forma toda especial. Agradecemos a Deus por Tua palavra, que nos guia a um momento de triunfo, a um momento de vitória. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar nas Tuas promessas, a confiar nos Teus planos e a acreditar, ó Pai, em Ti. Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir a uma vida de triunfo, a uma vida de vitória. Abençoa esta vida que está em desespero, esta vida que precisa do Senhor neste dia. Entra, ó Deus, no lado desta pessoa, faça algo especial, a bênção que esta pessoa está precisando, a bênção que essa pessoa está necessitando. Em nome de Jesus. Amém? Eu sei que tem pessoas aí que realmente necessitam de ter um encontro pessoal com Cristo, que necessitam de ter uma experiência forte com Deus, que necessitam de abrir o coração para o Senhor. Portanto, abra o teu coração, deixa o Senhor entrar em teu coração, Ele tomar parte em todas as áreas da tua vida e você, assim, vai obter sucesso, vai dar a volta por cima, vai cantar, vai profetizar, vai ensinar, vai discipular e você vai chegar do outro lado com os feixes, com os molhos, da vitória nas tuas mãos. Deus não te chamou para ser derrotado, Deus não te chamou para ser decepcionado, Deus te chamou para você ser uma bênção. Amém? Ser tu uma bênção para a glória de Deus, em nome de Jesus. Um grande abraço, um grande beijo, que assim Deus possa abençoar a todas as pessoas que me acompanharam, ok?